Bom, boa noite, pessoal. Então, estou aqui para gravar a nossa segunda aula sobre Foucault, a nossa última aula desse segundo bloco de aulas à distância, né, aulas EAD. Então, na sequência, a gente vai ter a nossa prova, né, já tivemos aí trabalhos, né, mas o que importa é que vai ser essa nossa última aula de conteúdo, tá? Então, vou iniciar a apresentação aqui, né, para a gente começar a ver que vai se tratar, né? Vamos retomar um pouco algumas coisas que já foram vistas na aula passada, né, e falar um pouco de algumas coisas um pouco novas, né, mas que eu já adiantei um pouco na aula passada. Bom, então a gente falou bastante na nossa aula passada, né, sobre como Foucault enxerga o poder, né, e também a questão do saber, né, quanto que esses dois conceitos vão se interligar, né, com Foucault. E hoje eu quero falar especificamente de um tipo de poder, né, o biopoder, de Michel Foucault. Do biopoder, vou falar também da biopolítica, né, são conceitos que talvez vocês até estejam ouvindo falar agora, né, como ideias que têm relação com essa história da pandemia, né, de como os governos, como os estados estão lidando com essa crise. E também vai aparecer o tema da sexualidade aqui, tá? Como um tema também que é transversal, né, a essa questão do poder, né, da biopolítica, e como uma forma também de exemplificar esse poder, como é que ele acontece aí na prática, na vida das pessoas, como é que ele atua. Então, biopoder, biopolítica e sexualidade, gente, são temas com os quais o Foucault vai trabalhar no final da vida dele, né? Ou seja, foram os últimos temas com os quais ele trabalhou, né, antes dele vir a falecer. Então, ele trabalhou com esses temas ali no final da década de 70, né, Foucault viveu até 84, né, então foram ali alguns dos últimos temas com os quais ele trabalhou. E esses temas vão aparecer em alguns textos ou cursos que ele ministrou lá no College de France, né, e que eu elenquei aqui. Então, aparece esse tema no texto dele, História da Sexualidade, o volume 1, que ele publicou em 76, né, depois num curso chamado Segurança, Território e População, que ele ministrou lá no College de France em 77, 78, né, um outro curso que ele ministrou entre 78 e 79, que foi o Nascimento da Biopolítica, né, e, como eu já falei para vocês, são temas que vão ter relação uns com os outros, né? São temas complementares, perdão, e temas que se interrelacionam. Bom, biopoder, né, gente, como o próprio nome já diz, né, bio vem de vida, né, é um poder que se exerce sobre a vida, né, ou seja, é um conceito que vai dizer respeito, né, aos impactos do poder sobre a vida, né. Muito embora a gente possa traduzir o poder dessa forma, é evidente que para o Foucault é bem mais complexo do que isso, e é isso que eu vou tentar explicar aqui, né. Então, o Foucault, né, a gente lembra que semana passada eu falei bastante do poder disciplinar, do domínio panóptico, né, ele vai caracterizar, né, pelo menos 3 formas de poder. Né. Um tipo de poder que havia até ali o século XVII, XVIII, esse sim, gente, um poder mais centralizado, um poder mais personificado, se quiserem, né? Um tipo de poder diferente daquele poder do qual eu falei para você semana passada, que é o poder que o Foucault descreve, né? Os micropoderes, o poder das relações, né? O poder que se espalha na nossa vida social, o poder do qual ninguém de nós pode escapar, né?
que está em toda parte, né? Esse é outro poder, né? O poder soberano, antes, né, de Foucault caracterizar esse tipo de poder que eu expliquei semana passada, havia, então, o poder soberano, né, que é o poder que a gente pode pensar, o poder monárquico, tá, gente? Por que Foucault está dizendo isso, tá, gente? Ao estudar, né, a questão do biopoder, né, e do poder soberano, né, ao começar a falar sobre esse tema, né, o Foucault, ele se dá conta, né, que o ser humano, ele necessita, né, desde o nascimento, de alguma forma de proteção, de uma autoridade, né, do Estado. O ser humano é frágil, né? Daí vocês podem pensar as leis, né, as convenções de convívio, né, são todas formas de resguardar o ser humano em sua fragilidade, porque ele necessita de alguma forma de proteção de uma autoridade quando ele nasce. Então, o poder soberano seria essa autoridade, né, que detém o poder sobre a vida e a morte dos indivíduos. Né? De novo, pensar, né, nas monarquias, né? Quando os reis, né, as pessoas com poder, esse era o recurso que elas tinham, o poder sobre a vida e a morte dos indivíduos, para manter o seu próprio poder. Né? Então, sempre que fosse ameaçado um rei, por exemplo, ele teria o poder de castigar a pessoa que se rebelou contra o seu poder. Né? Tá? Poderia torturar, poderia, sei lá, castigar fisicamente essa pessoa. Né? Então, ele tem poder sobre a vida e a morte dos indivíduos, é um poder extremamente concentrado, né? Um poder a nível macro, se vocês quiserem, né? Um poder que está personificado na pessoa do rei. Né? Então, até o século XVIII, esse poder soberano, esse poder monárquico, diz Foucault, é o poder de fazer morrer e deixar viver. Né? É o poder sobre a vida e a morte dos indivíduos. Né? O poder que vai se exercer muito, gente, sobre a questão física do corpo, né? Na forma de tortura, na forma de punições, né? Tá? Esse é o poder característico aí até o século XVIII, que Foucault vai chamar, então, de poder soberano. No entanto, né, a partir do capitalismo industrial, o poder ele vai sofrer uma mudança, né? Ele vai deixar de ser esse poder centralizado, pessoalizado na figura do rei, para se tornar um tipo de poder muito mais capilarizado, muito mais espalhado nas nossas diferentes formas de viver. Né? Então, aqui, gente, o Foucault vai falar em técnicas de segurança, em manipulação de fenômenos biológicos, em estratégias de como controlar condutas, comportamentos, né? Em dispositivos disciplinares, que foi aquilo que eu falei na semana passada, né? Diferentes mecanismos de poder que produzem formas de vida, né? Então, não vai mais ser o poder de um rei, né? Mas o poder disseminado, né? Ainda o poder do Estado, evidentemente, né, as diferentes estratégias aqui que eu citei, né, mas um poder que não está mais na figura de uma pessoa, né, de um rei, né, não é mais um poder soberano, que agora é um poder muito mais disseminado, por isso é um poder microfísico, poder que está nas relações, né, e o poder aqui, então, ele vai dizer respeito, ele vai inverter um pouquinho essa lógica do fazer morrer e deixar viver que havia até então, e vai propor o fazer viver e deixar morrer, ou seja, mecanismos que produzem formas de vida ou excluem formas de vida como não válidas, deixar morrer. Tá? Já isso vai ficar um pouco mais claro para vocês o que ele está querendo dizer aqui. Bom, então, o biopoder, segundo Foucault, ele se divide em dois polos, né? Ele atua de duas formas, né? Uma forma mais individualizada no corpo do indivíduo, né? Daí ele vai chamar esse biopoder nessa forma de anatomopolítica do corpo. Anatomopolítica do corpo, parece um nome complicado, tá, gente? Mas anatomia, diz respeito às funções do corpo, né? Então, é uma política, uma estratégia de poder que vai atuar sobre o corpo,
né, o corpo individual, é uma estratégia individualizante, né, tá? Como é que essas estratégias vão se apresentar, né? Como é que isso acontece, né? Através dos dispositivos disciplinares, né? Que a gente viu na semana passada, né? A disciplina, o adestramento, né? Que fazem com que o corpo possa produzir, né? E se comporte, né? Nos espaços que propõem esse tipo de disciplina, né? As escolas, as fábricas, os hospitais, né? O povo vai falar de uma série de instituições que nos disciplinam como pessoas, né? Nos obrigam a gente a se comportar de uma determinada forma para que a gente seja considerado um corpo útil, um corpo normal, né? Dentro da norma, dentro do esperado, né? Um corpo produtivo, né? Um corpo visto como uma máquina, né, gente? Tá? Então, essa primeira forma do biopoder atuar é uma forma que atua no corpo individual, né? No corpo dos sujeitos, né, tidos como indivíduos, certo? A questão da câmera, da vigilância, que eu falei semana passada, do panóptico, né, gente, tudo isso a gente pode pensar como dentro um pouco disso aqui, né? Atua sobre o indivíduo, controla o comportamento do indivíduo, certo? Já a biopolítica da população, que seria uma outra forma desse biopoder atuar, né? Como o próprio nome já diz, ela vai atuar, gente, não de forma individualizada, olhando para o indivíduo, mas para a população. Então, ela está olhando aqui para o coletivo, para o grupo, uma forma de controlar o indivíduo enquanto membro de uma espécie, né? Tá? Então, como é que isso se expressa na prática, né? Através da regulação das massas por meio de saberes e práticas que vão, por exemplo, propor controle de natalidade, né, fluxos de migração, modos de controle de epidemias, políticas para aumento da longevidade, né? Então, são estratégias que vão atuar aqui na vida da população, como forma de controlar e produzir formas de vida de grupos, do indivíduo enquanto espécie, tá? Certo? Bom, que coisas foi preciso, assim, que acontecesse, né, para que essa biopolítica fosse possível? Agora eu vou falar um pouquinho mais dessa segunda forma do biopoder, tá, gente? Porque o poder disciplinar eu já falei um pouco mais na semana passada, né? Então, para que essa biopolítica da população, né, esse poder que atua sobre o controle do indivíduo enquanto espécie, né, o controle da vida das populações, o que foi preciso para que isso fosse possível, né? Foi preciso, gente, que a medicina ela se tornasse presente nos espaços públicos, né? Na forma, por exemplo, de controle de aglomerações, né? De medidas de higienização e saneamento nos diferentes espaços onde as pessoas circulavam. Tá? Então, a medicina passou a controlar, né, um pouco os territórios, as cidades, né? Tá? Aqui vocês podem pensar, gente, em diferentes estratégias, tá? Por exemplo, que populações vão ser vacinadas, que grupos vão ser vacinados, que grupos não serão, né? Em que locais vai se priorizar que haja esgoto, água tratada, em que lugares não vai se fazer isso, ou vai se deixar isso como uma coisa secundária, né? Que locais vão ser priorizados, né? Vai ser feito isso primeiro, né? Uma outra coisa que tornou possível essa biopolítica do poder que atua sobre a vida do indivíduo enquanto espécie, né, é o fato de a medicina ter sido associada com a estatística, né, foi um saber que permitiu, né, um cálculo detalhado sobre a saúde e a doença da população. Né. Então, a medicina associada com a estatística, ela também permitiu esse controle da vida da população, né. Também, gente, o surgimento dos hospitais como espaços terapêuticos, né, e como espaços disciplinadores, onde também há toda uma questão de disciplina, né. O indivíduo, quando precisa frequentar um hospital, né, gente, ele também frequenta um espaço onde ele é adestrado, onde ele tem hora para receber as medicações, onde ele tem hora para receber, né, a alimentação dele, onde ele tem hora para que o médico passe, uma série de condutas lá que são controladas, né, onde o indivíduo também é disciplinado, também está sendo
está passando um pouco por esses dispositivos disciplinadores. Então, a biopolítica seria o controle das condições de vida da população, né? Quem vive melhor, quem vive pior. Lembra quando eu falei há pouco sobre saneamento, né? Então, no bairro, lá na Zona Nobre, a gente vai cuidar para que, né, esteja tudo, né, o esgoto tudo, né, tratado, né, nada a céu aberto, né, as ruas muito limpas, né, e de repente lá na periferia a gente vai permitir que o esgoto corra a céu aberto, o valão lá tá aberto há horas, ninguém controla, né, tá? Então, a vida que eu acho que merece ser vivida, né, a vida que tem valor daquela classe nobre, né, para aquela população eu dedico todos os cuidados, né, todo investimento, todas as políticas públicas vão ser direcionadas para preservar a vida daquela população. Aquela população com menor valor, né, aquela vida que eu acho que não vale a pena ser vivida, bom, aqueles eu deixo morrer, né. Então, lembram aquela frase que eu falei lá, que o biopoder invertia, né, agora é fazer viver e deixar morrer. Então, eu privilegio a vida daquela parcela da população que eu acho que tem mais valor. E eu negligencio, eu deixo morrer a vida daquela parcela que não tem valor. Então, o que está sendo dito aqui com essa história do biopoder e da biopolítica, né, gente, é que a qualidade de vida de uns depende da impossibilidade da vida de outros, ou está fundada, né, toma como base a impossibilidade de vida de outros. Para que uns vivam bem, outros não vivem bem. Tá? Aqui vocês vão ver que tem tudo a ver com a desigualdade que a gente tem hoje no mundo, né? Tá? Para o Foucault, né, gente, os sistemas totalitários são exemplos do uso do biopoder, né, na sua face biopolítica. Por que isso? Né? Porque são sistemas que vão marcar corpos e grupos, né, que não têm valor, ou que têm menos valor, né? Vamos pensar no nazismo, né? A ideia de purificar uma raça, né? De que os judeus não podiam viver, não tinham valor, né? Tá? Então, aqui tem uma estratégia, né? Então, eu tenho aqui um grupo que deve ser exterminado para que o outro grupo viva, né, na sua espécie mais pura, né? Na sua raça mais pura, né? Então, a biopolítica e o biopoder, né, gente, estão relacionados com a ideia do racismo do Estado, né? Um Estado dizendo, né, que para que um tipo de vida prospere, para que um grupo prospere, né, outros grupos precisam ser exterminados. Né? Então, a prosperidade da vida que tem valor depende do extermínio daquela vida que não tem valor. Isso parece que tem tudo a ver com racismo, né, gente? Vidas, né, no todo movimento Vidas Negras Importam, né? A gente vê muitas vezes, né, gente, é que se morre alguém da classe média alta, né, um sujeito, um jovem, né, filho de um político, filho de alguém, né, membro dessas classes, né, tem um impacto na sociedade, né, morreu, sei lá, por um tiro, um assalto, que seja. Se morre alguém na favela, um negro, né, tem outro impacto. Né? Parece que a vida do negro não importa, né? A vida do negro está banalizada, a morte do negro, né? É a parcela da população que se deixou morrer, né, para se fazer viver a vida do homem branco. Né? É um pouco isso que o Foucault está falando. Né? E claro, né, gente, aqui quando a gente fala em extermínio, né, não quer dizer que, de fato, né, a gente tem aí estratégias biopolíticas, né, escancaradas que fazem morrer todos os negros, ou fazem morrer todos os pobres, né? Não é isso, né, gente? Não se trata só da morte física, da eliminação física, mas também da morte política, da exclusão política, né? Da expulsão, da rejeição, né? E isso, de novo, vai ter a ver com aquelas coisas ali que eu falei, né? Até dos espaços, né? Assim, então, as pessoas pobres, as pessoas, né? A vida de menos valor vai para a periferia, né? Para as zonas periféricas da cidade, onde a gente não quer vê-las, onde a gente não quer conviver com ela, né, gente? São espaços, muitas vezes, que carecem de investimento em saúde, investimento em educação, né, gente?
Então, essas populações, elas ficam excluídas, elas ficam à margem, né? Elas estão à própria sorte, né? Por isso deixar morrer, né? O que Foucault está dizendo, gente, é que isso é uma estratégia, né? Isso não é desinteressado, isso não é obra do acaso, né? Realmente essas populações, essas parcelas da população, elas são esquecidas, negligenciadas para que possa se privilegiar a vida que se considera que tem mais valor. Né? Então, aqui se propõe a morte do inferior, do anormal, do ruim, né? Isso deixará a vida dos demais mais sadia. Né? Se eu conseguir eliminar aquilo que eu considero que é inferior, que é anormal, né, gente, e aqui vocês podem incluir também a questão da LGBTia, né? Então, aquilo que não é normal, aquilo que não é, né? Tá ok matar, né? Morte de pessoas trans, a gente tem índices altíssimos no Brasil, né? Tem uma vida que não tem problema, né? Deixar morrer, né? Porque, bom, aí a vida do cis vai ficar mais sadia, né? Elimina os trans, que é o anormal, que é o inferior, para que o cis tenha uma vida mais sadia, né? Bom, então, em ambos os polos, tanto na anatomopolítica, que é essa estratégia de biopoder direcionada para o corpo individual, quanto a biopolítica, que é essa estratégia do biopoder direcionada para a questão da espécie, da população, do grupo, né? O que há em comum, né? Uma das coisas que tem em comum entre esses dois polos do biopoder, a gente é a questão da sexualidade, né? Porque a sexualidade ela é tanto algo que diz respeito ao indivíduo na sua intimidade, né, individualidade, certo? Mas que também diz respeito ao indivíduo enquanto espécie, uma vez que ele, como indivíduo, ele participa de uma espécie que se reproduz, né? Então, é um tema que vai estar ligado tanto com a estratégia mais individual quanto com a estratégia mais coletiva desse biopoder. Tá? Bom, como isso, então, né? A sexualidade, né, gente, pensando numa estratégia individual, política, né, direcionada para o indivíduo, né, ela foi investida, né, de práticas e de constituição de saberes para criar identidades. Né? Então, se fez os indivíduos falarem sobre a sua sexualidade como uma forma de criar identidades, criar rótulos. Né? Então, se você deseja, né, o mesmo sexo, então você é homossexual. Né? Então, isso cria uma identidade, e a partir dessa identidade eu posso rotular um modo de ser, né, de forma que eu controlo, né, aquele sujeito, né? Eu estou dizendo para ele o que ele é, então. Se ele me diz, olha, eu desejo, né, estar com uma pessoa do mesmo sexo que eu, bom, então é homossexual, cria um rótulo, uma identidade para ele. Né? E aí passo a controlá-lo, sua conduta, o seu comportamento, dizendo para ele que existe essa identidade, como se ele participasse, então, se ele participa dessa identidade, então quer dizer que ele tem um grupo de características, né? Ah, então ele é sei lá, mais vaidoso, né, ou ele é mais promíscuo, ele né, mais ativo sexualmente, né, como se eu criasse dentro dessa identidade um conjunto de outras características, né, às quais essa pessoa vai se adaptar, ou ela vai tomar para si, né, essa identidade, vai se moldar, né, vai se subjetivar, criar a sua subjetividade dentro daquele rótulo, dentro daquela categoria. Então, isso como uma forma, né, de controlar as pessoas individualmente na sua sexualidade, né? Fazendo elas falarem sobre o seu desejo e, a partir disso, criando um rótulo, né, para aquilo que elas estão dizendo. E uma forma, então, de atuar na sexualidade biopolítica, né, uma forma biopolítica de atuar na sexualidade, ou seja, uma estratégia que está atuando aqui não individual, mas no coletivo, né, seria, por exemplo, eu contribuir, né, patrocinar discursos que vão falar a nível de governo, pense isso, né, sempre uma estratégia a nível do governo, por exemplo, né. Eu vou atuar aqui para disseminar um discurso que vai dizer que, olha, ser homossexual é algo anormal, é uma doença, né, é algo que
fere, né, a normalidade, certo? Ao dizer isso, ao contribuir com isso, né, gente, isso aconteceu de fato, né, acho que na década de 70 se tornou a homossexualidade até uma categoria, né, um diagnóstico dentro das possibilidades de doenças psiquiátricas, né? E ao fazer isso, né, gente, se permite de alguma forma, né, que as pessoas sejam homofóbicas, que então possa apontar aquilo que não é normal, aquilo que é doente, né, aquilo que vai contra, né, a saúde, certo? Então, ao fazer isso, eu estou excluindo aquela população, estou marcando aquela população como uma população de menos valor, né? Como uma vida de valor inferior, uma vida que daqui a pouco não merece ser vivida, né? Que eu posso deixar morrer. E por isso eu tolero, eu permito, né, a LGBTfobia, por exemplo. Né? Porque está dentro disso, né? Eu permiti que essa população, então, né, fosse investida desse tipo de violência. Então, os homossexuais, por exemplo, podem ser vistos como uma anomalia, né, gente, que vai atrapalhar os objetivos da sociedade capitalista, né, de preservar e promover a força produtiva, né, porque o sistema capitalista ali, no advento da sociedade industrial, né, a gente exigia a procriação, exigia que as pessoas procriassem para que houvesse mão de obra disponível, né? Então, uma outra forma aqui também, né, de controle populacional seria a questão do controle da natalidade, né? Então, eu distribuir, né, contraceptivos numa determinada população, né, numa outra não, né, ou numa determinada época, noutra não, né? Enfim, eu atuar controlando a natalidade, por exemplo, é uma outra forma de eu atuar a nível de população de espécie, né, no controle da sexualidade. Então, por que eu trouxe, né, esse tema da sexualidade aqui para vocês, tá, gente? Um pouco para mostrar na prática, né, como é que o biopoder atua, né? E aí tentando falar desses dois polos, né, tanto a nível individual quanto a nível espécie. Né? Bom, vocês têm lá no material, tá, gente, que eu indiquei para vocês, um texto sobre Foucault e os homossexuais, né, mas um texto complementar. Eu até tinha pensado em propor a gente discuti-lo aqui, né, agregar, né, coisas aqui. Estou falando especificamente sobre esse texto, mas eu preferi deixá-lo como opcional, porque achei que a gente já tinha bastante coisa, né, até para não confundir, né. Então, quem tiver interesse, né, leia lá e a gente pode discutir em algum dos nossos encontros virtuais, né, eu acho que está valendo. Né. A ideia, então, aqui hoje, gente, era complementar um pouquinho essa questão do poder em Foucault, né, e que a gente pudesse pensar, a partir disso, né, gente, na própria questão da pandemia, né. Então, eu acho que isso é outro bom exemplo que nós podemos tomar, né, como essas estratégias de biopoder e biopolítica, né, vão aparecer na forma como os governos lidam com a pandemia. Né. Então, se eu, por exemplo, não distribuo máscaras, não atuo, por exemplo, nos bairros de maior vulnerabilidade social, ou alcançando, sei lá, água encanada nesses bairros, para que as pessoas possam higienizar suas mãos, né? É quase como se eu estivesse dizendo, olha, essas populações, elas estão entregues à própria sorte, elas podem morrer, né? Essas pessoas que vão depender do SUS, se o SUS ficar sobrecarregado, essas pessoas vão para lá, bom, elas podem morrer de Covid, né? Eu não estou matando as pessoas, eu não estou indo lá infectando as pessoas só com o vírus, né? Não é o poder soberano que está lá matando as pessoas, atuando diretamente, né? Não é o poder monárquico, né? Mas é o poder, o biopoder, daqui deixando de fazer, né, em prol da saúde dessas populações. E ao negligenciar a saúde dessas populações, ele está deixando morrer. Ele está
está se sabendo, né, gente, que essas populações serão mais afetadas. E se não se está fazendo nada em prol delas, né, gente, é porque a gente está deixando morrer. A gente não, né, o Estado, nesse caso, né? O governo não está fazendo nada, então está deixando morrer. Né? E isso, gente, não está sendo feito de forma ingênua, por isso se fala genocídio, né? Por isso se fala, né, o papel criminoso do Estado nesse caso. Porque se sabe que isso vai acontecer e não se está atuando para garantir o mínimo, né, para essa população. Né? Daqui a pouco é acesso, né, a alguns recursos para poder lidar em igualdade, digamos assim, né, de condições do que a população mais favorecida, né, que vai ter acesso a plano de saúde, né, certo? Então, vocês entendem como que essa estratégia de biopoder, ela está atuando, ela está sendo utilizada aqui nessa relação com a pandemia? Né? Uhum. Enfim, gente, queria trazer para vocês também esse exemplo, para a gente pensar, né? Espero que vocês tenham compreendido um pouco do que foi, tenham gostado, né? E a gente pode falar aí nos próximos vídeos sobre isso, né, gente? E na sequência também a gente vai ter, então, a nossa prova, tá, pessoal? Era isso. Tchau, gente. Até mais.